Ora, então, muito boa tarde a todos, senhoras vereadores, senhores vereadores. A nossa primeira reunião do mandato 2025-2029. Saudar os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, saudar as equipas da Câmara que nos estão a dar apoio técnico e que eventualmente nos esteja a acompanhar por via digital. Hoje é uma reunião um pouco diferente das outras, porque é fundamentalmente a primeira reunião de instalação do órgão. Já tive a oportunidade de falar com todos para garantirmos que todos autorizamos a transmissão das reuniões de Câmara e, portanto, estamos em condições de fazer a transmissão com a autorização de todos. Faremos, se estiverem de acordo, quem quiser fazê-lo, uma pequena declaração inicial, uma vez que estamos a iniciar o mandato, e depois entraremos na ordem de trabalhos. Se estiverem de acordo com isso, pergunto-se em relação à ordem de trabalhos, há alguma questão que queiram colocar? Nada. Então podemos avançar. Então, da minha parte, fiz uma pequena declaração a dizer que, sendo a primeira reunião de mandato, queria naturalmente saudar os eleitos, deixar uma nota de apreço, que julgo que é sempre importante, pela forma como decorreu o ato eleitoral, pela participação que o ato eleitoral teve. É importante que a democracia se afirme pela sua prática, neste caso concreto, pelo exercício do voto. Portanto, estamos no início do mandato que esperamos, estou certo, que possa contribuir para poder melhorar as condições, a qualidade de vida da população de Montemor e responder às questões fundamentais que, dependendo do poder local, podemos responder. Temos, naturalmente, aqui perspectivas diferentes, isso é uma valia que temos, as principais correntes políticas presentes na sociedade, na nossa comunidade, estão presentes no município. Isso é uma mais-valia. Há, naturalmente, divergências, mas também há pontos comuns e estou certo que todos iremos contribuir para encontrar as melhores soluções para responder aos problemas de Montemor. Portanto, deixar aqui, naturalmente, esta saudação e fazer votos para que possamos, naturalmente, no respeito pela diferença, podermos colaborar uns com os outros. Quem quiser também pronunciar, estejam à vontade para o fazer. Não sei quem é que quer começar. Posso? Faz. Posso? António, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, todos os vereadores, bem como o pessoal técnico que nos acompanha e todos os munícipes e quem assiste a esta reunião de Câmara, que é a primeira deste mandato via online. Faço votos e desejo também que o mandato corra para bem de Montemor e que estas reuniões de Câmara sejam sempre um espaço de discussão, mas uma discussão que seja profícua, uma discussão que seja vantajosa para os munícipes e para o nosso concelho e que saibamos discutir dentro da normalidade e com o devido respeito mútuo por todos. Da nossa parte, obviamente, que defenderemos o nosso programa e defenderemos, acima de tudo, Montemor Novo. Disse. Muito obrigado. Quem é que quer pronunciar-se mais? Boa tarde a todos, Sr. Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras e caros municípios que nos acompanham em casa. Podem contar também com a bancada do PS para um diálogo profícuo, para uma oposição construtiva, séria, e faremos sempre parte da solução neste mandato. Estejam todos certos disso. No entanto, as eleições que decorreram de forma democrática e séria e com grande maturidade no Concelho de Montemor Novo mostraram esta diversidade também em termos de forças políticas aqui representadas, tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Municipal. Por isso, iremos todos tentar levar o nosso programa em frente, mas estou certo que os programas têm muitos pontos em comum e que Montemor Novo irá ganhar com esta pluralidade democrática que aqui se encontra. Por isso, contem connosco também para a solução sempre. Muito obrigado. Pergunto se mais alguém se quer pronunciar. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Uma boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, técnicos, todos aqueles que nos acompanham através da transmissão online. Senhoras e senhores, é com sentido de honra e responsabilidade que participo nesta primeira reunião de Câmara enquanto vereador eleito pela AD, em representação dos montemorenses que confiaram em nós para defender uma alternativa séria, exigente e construtiva.
A AD assume o seu papel na oposição com total respeito pelas instituições e pelo resultado democrático, mas também com a determinação de acompanhar de perto a ação do Executivo, fiscalizando com rigor e apresentando propostas que sirvam verdadeiramente ao desenvolvimento de Montemor Novo. Queremos contribuir para um concelho mais dinâmico, mais transparente e com oportunidades para todos, desde as nossas freguesias rurais ao centro urbano, valorizando o património histórico e natural, a economia local e a qualidade de vida das pessoas. E esperamos que este mandato seja marcado pelo diálogo e pela cooperação entre todos os eleitos, independentemente das cores partidárias, porque o que nos une é, acima de tudo, o compromisso com Montemor e com os montemorenses. Nesta primeira reunião do Executivo, quero expressar votos de bom trabalho a todos. É uma honra poder servir Montemor Novo e contribuir a partir da oposição para fazer mais e melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Pergunto se mais alguém quer intervir. Faz favor. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, colegas vereadores, técnicos e munícipes que nos acompanham em casa. Quero dizer que esta é a minha primeira vez enquanto vereadora nesta Câmara Municipal. Dizer que, tal como todas as funções que desempenhei até aqui, vou fazê-lo da mesma forma, vou fazer com que tudo corra do melhor pelo nosso Concelho e podem contar comigo, como sempre. A todos desejo os votos de bom trabalho. Muito obrigado. Muito bem, então não havendo mais intervenções, estamos em condições de poder avançar para a ordem de trabalhos. O primeiro ponto que propus é um ponto que está denominado de instalação, metodologia e funcionamento da Câmara, onde irei procurar encontrarmos aqui um consenso relativamente, digamos, a questões mais práticas e operacionais do funcionamento da Câmara, enfim, com base nas experiências que cada um tem, naturalmente, e que pode contribuir. Portanto, eu iria colocando algumas questões e iríamos, pouco a pouco, acertando isto. Portanto, a primeira questão, todos os elementos que se destinam a ser apreciados em reunião de Câmara, designadamente propostas e demais documentação, deverão ser disponibilizados com pelo menos 2 dias úteis antes da reunião de Câmara, que respeitam. Admito, contudo, e julgo que era positivo, que aquela documentação de maior complexidade, opções do plano, prestação de contas, eventualmente planos de ordenamento, possam ser disponibilizados com uma maior antecedência, eu diria 4 dias úteis de antecedência, exatamente, para poder, digamos, haver aqui essa possibilidade de termos tempo para isso. Devo dizer desde já que, não havendo problemas de urgência e a pedido de algum dos eleitos, quando haja necessidade de algum assunto poder ter que passar para uma outra reunião de Câmara, naturalmente é questão de colocar, mas procuraremos naturalmente acertar entre todos esta questão. Segundo ponto, a documentação será disponibilizada em formato digital para o endereço eletrónico que cada um indicar, mas naturalmente se algum pretender algum documento em papel, solicito que possam dar essa indicação para que se possa fazer chegar em papel. Terceira questão, só em casos excepcionais e com o acordo prévio de todos os eleitos se incluirão na reunião de Câmara matérias para deliberação, que não estejam na ordem de trabalhos, e, portanto, tem que haver aqui um acordo, pode haver uma urgência, uma situação qualquer que possa acontecer, que se justifique essa situação, então, enfim, naturalmente será colocado a todos e apenas com o acordo de todos é que avançaremos nessa situação. A lei determina que cabe ao Presidente da Câmara fazer a ordem de trabalhos, mas eu entendo que a proposta de ordem de trabalhos que enviarei pode ser ainda considerada como uma proposta, no sentido de, se ainda houver necessidade depois de alguma alteração, no início de cada reunião perguntarei se há alguma questão relativamente à proposta de ordem de trabalhos, havendo, naturalmente, corrige-se o que houver necessidade de fazer. Matérias urgentes para inclusão na reunião de Câmara. Eu agradeço que possam fazer-me chegar o mais rápido possível, enfim, no máximo até ao dia anterior. Há uma coisa urgente que entendam que deve ser colocada na reunião de Câmara para podermos, digamos, garantir que há algum consenso relativamente a essa inclusão, exatamente para, respeitando a lei, também garantir que alguma coisa excepcional, urgente, possa, porventura, ser apresentada. No período anterior do dia, eu
julgo que não devem ser incluídas propostas carecidas de tomada de deliberação pela Câmara Municipal, exceto se forem questões como votos de pesar, saudações, enfim, questões mais simples, que às vezes se justificam e que devem ter deliberação de Câmara, mas são questões, digamos, que são pacíficas habitualmente. Tudo o que é, de facto, deliberação mais complicada deve entrar na ordem de trabalhos. Depois, no final de cada reunião de Câmara, há uma aprovação da ata e minuta. Eu sugeria a seguinte metodologia para ser mais rápido, ou seja, nós aprovaríamos sem ter necessidade da leitura do documento. Eu enviaria depois a cada um dos vereadores, havendo de acordo com a minuta, publicar-se-ia a minuta. Escusávamos estar aqui à espera que a minuta pudesse ser toda preenchida. Se entenderem fazer como fizeram, como era feito anteriormente, pode-se fazer, que é lê-se a minuta da ata. A minuta da ata, fundamentalmente, como sabem, tem que ter apenas as deliberações de Câmara para que possam surtir de imediato efeito. E desta forma eu penso que seria um pouco mais rápido. Mas dirão de vossa justiça relativamente a esta questão. Como se fazia na altura da pandemia. Exatamente, era isso. Situação, Sr. Presidente. E as assinaturas depois? A minuta não precisa ser assinada por todos. Portanto, basta ser assinada pelo Presidente, desde que haja o acordo de todos. Consta depois na ata que a minuta foi aprovada por unanimidade, habitualmente. Propostas de atas. Portanto, eu irei propor, aliás, julgo que era assim que se fazia, que sejam distribuídas em conjunto com a demais documentação destinada à reunião de Câmara. Serão apreciadas e votadas logo no início da reunião de Câmara. Eu sugeria, era para facilitar a operacionalidade das coisas, que quaisquer alterações que houvesse à ata pudessem ser depois apresentadas por escrito, exceto coisas pequenas, naturalmente, uma palavra, etc., coisas de maior vulto, digamos assim, poderem ser entregues por escrito e incluir-se, digamos, nas atas, naturalmente correspondendo àquilo que se passou na reunião de Câmara. As reuniões de Câmara serão transmitidas por via digital, como já acordámos, e deixar aqui a possibilidade, se o entendermos, de poder vir a descentralizar reuniões de Câmara para freguesias quando haja matérias que o justifiquem ou que nós entendamos que se justifique fazer essa descentralização. Relativamente a esta primeira questão, era isto que queria colocar. Se houvesse... Podemos agora discutir isto para poder acertar o que houver. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só há uma informação que deu que não coincide com a proposta que vem hoje de regimento e, portanto, não podia, de boa fé, deixar passar, sob pena de haver aqui, eventualmente, uma discordância. O artigo 4º da proposta de regimento diz no seu número 2 que a ordem do dia é entregue pelo menos com 3 dias úteis de antecedência, e o número 3 diz que a ordem do dia far-se-á acompanhar de todos os documentos que habilitem os vereadores a participar na discussão. Portanto, assim sendo, se for esta a proposta de regimento, os dias terão que ser 3 e não 2. Não, estou de acordo com isso. Aliás, estou de acordo. Okay. Aliás, o regimento está em vigor e, portanto, vamos cumprir o regimento que está em vigor. Portanto, podemos considerar sexta-feira até 1 da tarde, vá. Eu estava a considerar sexta-feira sempre, porque 2 dias úteis teria que ser à sexta-feira. Sim. Há uma discordância na doutrina sobre como a reunião começa às 3. Sim, pronto, mas exato. Okay. Tá bem, ok. Portanto, estava a considerar entregar os documentos sexta-feira até ao final do dia. No caso de haver documentos mais complexos, serem entregues na quarta-feira para poder haver mais tempo para a sua apreciação. Estamos de acordo com isso? Certo. Ao final do dia. Exatamente. É suficiente. Okay. Muito bem. Depois algumas questões aqui mais práticas. Acesso aos espaços do Conselho. Obviamente todos os eleitos terão acesso aos espaços do Conselho. Eu vou pedir que depois todos possam ter as chaves e a indicação de como é que podem aceder. Como sabem, há alarmes, portanto temos que ter em conta essa situação. Mas de acordo depois com os serviços, com o secretariado, poderão acertar isto, mas para garantir que obviamente possam usar os vossos gabinetes para o trabalho que entenderem. Distribuição dos gabinetes. Nós distribuímos os gabinetes para os eleitos da CDU, não estão ainda decididos os gabinetes para o Partido Socialista e para a AD. Eu, enfim, por questões de voto, daria precedência ao PS na escolha de gabinetes e, portanto, depois acertaríamos isto. Não podemos fazê-lo agora só, mas ficava, digamos, esta nota, se houver acordo. Primeiro escolhe o PS, depois a AD
ficará com o outro gabinete disponível. Já tínhamos acertado que tudo o que são equipamentos necessários para a prática de vereador, computadores, eventualmente telemóveis, eventualmente quando haja necessidade do uso de viatura para questões da Câmara, de questões de funcionamento da Câmara. Portanto, naturalmente é solicitar aos serviços e será disponibilizado, assim como as questões do acesso ao sistema informático, correio eletrónico e outras questões que neste momento, aliás, até já se praticam, julgo eu, e portanto digamos, garantir isso. Alguma questão operacional que haja necessidade de acertar ou colocar ao secretariado diretamente para mim e acertarmos isso de uma forma informal e rápida. Secretariado, apoio de secretariado, todos os vereadores terão apoio de secretariado. Uma questão operacional, eu iria indicar trabalhadores, assistentes técnicos do secretariado para dar apoio a cada uma das forças políticas e dos vereadores. Isto não quer dizer que não possam trabalhar com outros, mas é para terem uma referência no secretariado com quem possam trabalhar. Naturalmente, depois por questões de férias, de faltas, etc., poderão trabalhar com todos, mas naturalmente ficará uma referência. Portanto, eu proporia que a Luísa Martins pudesse ficar dar-me apoio a mim e aos vereadores da AD, a Maria José Imaginário à vereadora Ana Memé, a Helena Rodrigues ao vereador Francisco Martins e à Assembleia Municipal, e a Idalete Cotofio aos vereadores do PS. Há acordo relativamente a esta questão. Muito bem. Acesso aos serviços. Obviamente todos os eleitos têm acesso a todos os serviços. Aquilo que sugiro é que quando eventualmente haja algum local que queiram ir, enfim, tratar com o vereador, informar o vereador do Pelouro, o eleito do Pelouro, uma questão apenas de ética e de operacionalidade também. Acesso aos documentos, naturalmente, acesso a todos os documentos. Quando houver necessidade de documentos mais complexos, se calhar convém ser solicitados com alguma antecedência, porque há documentos que obviamente exigem algum tempo para serem reproduzidos e entregues, e portanto solicitar essa questão. Eu julgo que isto já era feito, mas não tenho a certeza, por isso coloco isto aqui. Faço tensões de que todas as listagens de pagamentos da Câmara sejam apresentadas em reunião de Câmara para que toda a gente possa verificar a informação das listagens de pagamento da Câmara, para além dos outros documentos, obviamente, da área económica e financeira. Ainda uma questão relativa às declarações para, agora já não o Tribunal Constitucional, mas para a entidade para a transparência. Estamos obrigados a entregar uma declaração, talvez no prazo de 60 dias, para a entidade para a transparência, que deve ser feita na página entidade.transparencia.pt, e julgo que agora é feito diretamente por cada um dos eleitos. Antes era através de papel, agora é numa plataforma digital. Portanto, chamamos a atenção que este é um prazo muito rigoroso, que pode trazer consequências que, se não for cumprido, e, portanto, deixar aqui essa nota. Quem termina mandato tem que fazer uma declaração de final de mandato e de início de mandato. É obrigatório. Eu confesso que ainda não fui ver a plataforma, portanto, não vi ainda como é que funciona, mas pelo menos era a informação que tínhamos de antes era esta, e, portanto, chamar a atenção para isso. Quem não foi eleito, basta fazer a declaração de início de mandato. Como tínhamos combinado também, faremos, julgo eu que teremos condições para isso, por volta das 3 horas da tarde, a apresentação de todo o Executivo aos trabalhadores da Câmara no Curso Semedo, apenas uma apresentação geral do Executivo, para todos ficarem a conhecer o novo Executivo da Câmara. E relativamente ao primeiro ponto, era isto que tinha. Pergunto se em relação ao primeiro ponto há algumas questões que queiram colocar. Em termos de equipamentos, será enviado a solicitação diretamente ao Sr. Presidente para depois tomar a decisão? Podem enviar diretamente através dos apoios de secretariado, okay. Se quiserem, não certo. É preciso ser para mim, a não ser que seja alguma coisa que mais institucional. Não é nada extraordinário, não. Quando há alguma coisa mais institucional, isso sim, mas enfim, coisas do dia-a-dia, basta tratar com os apoios de secretariado. Sim,
uma vez que os pelouros ainda não estão distribuídos, hoje será uma pequena apresentação aos trabalhadores do município apenas, para conhecerem isso. Exatamente, tal e qual. Ok, obrigado. Podemos passar ao segundo ponto? Um problema técnico. Ora, o segundo ponto é o regimento interno. Está em vigor um regimento interno, como aliás já tivemos a oportunidade de constatar. A sugestão que eu faço é que possamos olhar para o regimento interno para ver se justifica ou não introduzir alterações. Eu sugeria que, digamos, até ao final da próxima semana, enfim, pudessem olhar e eventualmente fazer propostas de alteração. Se estivessem de acordo, podiam fazer-me chegar por escrito essas propostas e eu faria, digamos, a compilação das propostas e depois, antes de vir à reunião de Câmara, apresentaria a cada um dos seus vereadores para podermos consensualizar a proposta, se houver necessidade. Se estivermos de acordo, portanto, o regimento está distribuído, o atual, é o que está em vigor e, portanto, vamos, se houver necessidade de alterar, se não houver necessidade, naturalmente, não o alteraremos. Portanto, combinaríamos, até ao final da próxima semana, poder fazer chegar eventuais propostas de alteração escritas para podermos tratar do regimento. Sobre a questão do regimento, há uma questão que queiram colocar, faz favor. É mais uma questão, ou seja, é interligar este ponto do regimento com o ponto 7 da calendarização, em que, em jeito de informação, o Sr. Presidente diz no atendimento aos municípios que poderão proceder à inscrição prévia no GAP do próprio dia até às 18h30. Ora, o regimento previa que era só até o meio-dia. Se não chegarmos a esta nota, se chegarmos a outra conclusão, esta informação depois acaba também por ter que ser alterada. Sim, de acordo com o regimento, até chegar a um acordo. Ok, e até essa também é a nota de que, enquanto este regimento estiver em vigor, aplica-se o meio-dia e não esta dos 18h30. Ok, muito obrigado. Estando o regimento em vigor, obviamente aplica-se o que está em vigor. Aqui ao regimento, uma grande alteração relativamente aos mandatos anteriores foi do período para a participação do público ser a partir das 18 horas, que se houvesse acordo com o mesmo público poderia até ser às 17, se assim fosse possível, e correu bem no último mandato, porque nos anteriores era às 20h30 e mostrou-se não ser necessário cá estarmos todos às 20h30 para isso. Mas de facto acho que as coisas correram bem no último mandato com este regimento e da nossa parte. A proposta que tenho, que aliás está mais à frente, como compreendo, é às 18h30. Porquê às 18h30? Era para poder facilitar a quem está a trabalhar e porventura queira vir à reunião de Câmara a possibilidade de poder vir ainda à reunião de Câmara. Portanto, é claro que isto causa aqui aquela questão de porventura termos ali um período de pausa, digamos assim, se a reunião de Câmara terminar antes, mas, portanto, eu vou insistir um pouco nas 18h30, é uma diferença. E sem necessidade de inscrição prévia, é isso? Podem-se inscrever previamente, mas não havia necessidade, portanto, à medida que fossem chegando, digamos, inscreviam-se. Faz favor. Sr. Presidente, a minha questão é a seguinte, mas temos limite depois de atendimentos no dia ou não? Vamos colocar um limite em regimento? Limite de 5, limite de Eu julgo 10, que, não sei qual era a experiência, mas nunca houve assim grandes problemas de excessiva participação que limitasse a questão do tempo. Eu, sinceramente, não colocaria essa questão. Se algum dia tivermos uma situação desse ano, naturalmente podemos avaliar e ver como é que podemos fazer, mas julgo que não haverá necessidade de estar a pôr essa limitação, mas, enfim, dirão de vossa justiça. Se quiser propor uma alteração do regimento, isso, enfim, pode-se ver o que é que se pode fazer com isso. Ou deixar em branco, que às vezes é o melhor para poder depois acertarmos como entendermos mais adequado. Sim. Muito bem. Então, ponto seguinte, nomeação de vice-presidente. Este é um ponto para conhecimento, para dar conhecimento, de acordo com a lei, fiz na segunda-feira um despacho para nomear como vice-presidente a vereadora Ana Memé. Fica a informação, distribuirei depois o despacho, se entenderem, para ficar registado. Ponto seguinte, e este é sim para discussão e deliberação, como é sabido, o
a lei determina que temos o Presidente a tempo inteiro e um vereador, e os outros vereadores são deliberados pela Câmara. Nós estamos ainda a conversar com as forças políticas sobre esta matéria, mas, no entretanto, eu gostaria de propor desde já mais um vereador, e havendo essa aprovação, naturalmente nomearia como vereador o Francisco Martins, sem deixar aqui claro, isto não significa que não possamos vir a nomear outros vereadores em regime de meio tempo ou tempo inteiro, conforme a lei permite. Sobre esta matéria, estamos de acordo? Já que existe essa possibilidade de nomear mais vereadores a tempo inteiro ou a meio tempo, da nossa parte está de acordo. Sim. Muito bem. Distribuição de pelouros. Como estamos ainda a fazer conversas com as forças políticas, em princípio deixaremos esta situação resolvida durante a próxima semana. Eu estou a assumir, como a lei determina, os pelouros. Provavelmente farei aqui nestes dias uma distribuição prévia de pelouros, apenas para operacionalizar as questões, mas a distribuição de pelouros definitiva será feita durante a próxima semana. Estamos de acordo com isto, podemos avançar, que é... é que eu tenho isso, peço desculpa, porque a delegação de competências... Pulou. Não, certo, não, eu estava a seguir aqui uma outra questão. Peço desculpa, a delegação de competências. A delegação de competências, como sabem, pretende, sobretudo, agilizar o funcionamento do município. A lei prevê a possibilidade de delegação de competências da Câmara no Presidente. Aquilo que eu estou a propor na delegação de competências, não vou fazer aqui toda a leitura da delegação de competências, é uma delegação de competências semelhante àquela que existia no mandato anterior, mas com menos delegação. Há 2 ou 3 pontos que eu entendo manter na Câmara, e, portanto, é uma coisa muito semelhante àquilo que estava, mas com estas características. O documento foi distribuído previamente e pergunto se sobre esta matéria há alguma questão que queiram colocar. Pronto, saíram aqui algumas competências para a Câmara Municipal, daí não vemos nenhum inconveniente. Foi acrescentado para o Presidente da Câmara Municipal dar cumprimento ao Estatuto do Direito à Oposição, que não estava e passou a estar, e parece-nos a nós que também a emissão de licença especial de ruído, embora tenham sido dadas sempre por mim, mas penso que são estas as pequenas, diferenças. Já agora explicar a questão das licenças especiais de ruído. Muitas vezes as licenças especiais de ruído é uma competência da Câmara. Porque propõe a passagem... Pela celeridade da decisão. Sobretudo em relação a um setor onde há um problema sempre muito complexo, que é o setor das vindimas. Hoje, como sabem, são feitas vindimas à noite. E muitas vezes a decisão da vindima é tomada 2 dias antes, 3 dias antes, às vezes até um dia antes apenas. A legislação não salvaguarda esta questão. E, portanto, ou conseguimos aqui uma celeridade muito significativa para resolver isto, ou corremos o risco de quem faz as vindimas nesta situação estar a trabalhar de forma ilegal. Sim. E, portanto, isso permitiria ultrapassar o problema. Espero que a legislação venha a resolver o assunto. Mas essa é a razão por que proponho que essa competência passe para o Presidente e não fique na Câmara. Sim. Há aqui só um pormenor no final do documento, um pormenor que estava uma linha C e que dizia que a deliberação que aprova a presente proposta entra em vigor após a sua publicação na publicação oficial do município de Montemor Novo e na internet no sítio institucional. Isto foi retirado deste documento, mas eventualmente terá que constar do mesmo. Eu julgo que não, desde que esteja aprovado pela Câmara. Julgo que não há necessidade dessa situação. Mas, enfim, pronto, mas vou ver com o gabinete jurídico se de facto se exige isso ou não. Carece mesmo... Regra geral. Mesmo tendo sido aprovado em reunião de Câmara? É por isso, como é norma. Mas isso, assim, nada melhor que ir...
trate com o gabinete jurídico para resolver o assunto. Muito bem. Estamos de acordo com esta proposta? Certo. Muito bem. Passamos... Eu julgo que agora é a calendarização das reuniões de Câmara, que eu agora perdi-me aqui um pouco na... Pronto, então o que se propõe é que as reuniões de Câmara sejam mantidas às quartas-feiras, a partir das 15 horas, as reuniões serem públicas. Esta questão do período de atendimento público mantém-se o que está em vigor no regimento, alterando-se o regimento, fica já a informação de que irei fazer esta proposta, mas depois acertaremos quando alterarmos o regimento. Está proposta a calendarização até ao final do ano. Tiveram a oportunidade de ver os dias. Chama a atenção que, aliás, também como era prática já da Câmara, a lei determina que haja reuniões semanais, a não ser que a Câmara determine que possam ser quinzenais. Portanto, o que estamos a propor é que sejam quinzenais, porque entendermos que as reuniões quinzenais são suficientes. Sobre esta matéria... Será uma segunda-feira? Exatamente. Não, por norma, naturalmente será às quartas-feiras, exceto quando há feriados ou outro tipo de situações deste género, que obviamente tem que ser o calendário adequado. Publicamos agora até ao final do ano e depois, para o próximo ano, faremos a calendarização para todo o ano, tendo em conta também os feriados e outro tipo de situações que possam existir. Ainda nas reuniões relativamente ao atendimento semanal de munícipes, os eleitos pela CDU vão utilizar as quintas-feiras entre as 16 e as 19, mas gostaria de pedir aos senhores vereadores que pretendam também fazer atendimentos que possam ou dizer agora ou fazer chegar quando é que pretendem fazer os atendimentos, dias e horas, para podermos depois também divulgar. Essa parte será nos dias de reunião de Câmara durante o período da manhã, a partir das 10 da manhã. Isso também dá alteração ao regimento. Ok, muito bem. Em relação ao PS fica já visto. Sim. Dias de reunião de Câmara a partir das 10. A partir das 10. Muito bem. A seguir é a preparação das opções do plano, penso eu. É isso, não é? Muito bem, então, é apenas uma nota inicial a dizer que é minha intenção desencadear de imediato o início da preparação das opções do plano de orçamento para o próximo ano. Já tivemos a oportunidade de falar desta situação. Dizer que, naturalmente, seria de interesse se conseguíssemos que as opções do plano de orçamento pudessem ser deliberadas até ao final do ano, para não entrarmos no próximo ano com um orçamento diferente. E, portanto, vamos fazer esse esforço. Irei depois, para além da conversa que tínhamos com os senhores vereadores, irei depois fazer também um documento com um conjunto de orientações e um calendário para a elaboração das opções do plano, que farei chegar também aos senhores vereadores. E, portanto, deixar aqui a nota, naturalmente, da questão da disponibilidade para podermos negociar as opções do plano e orçamento. E, finalmente, penso que apenas nos falta a proposta data. A proposta data vem porque não foi aprovada no mandato anterior. De acordo com a lei, só pode aprovar a ata quem esteve presente na reunião em causa. Eu julgo que só estiveram 2 presentes na reunião em causa e, portanto, pergunto aos senhores vereadores se aprovam a ata. Os outros, obviamente, não podem votar a ata. Já agora dizer o seguinte, se houver alguma questão na ata que haja necessidade de alteração, enfim, naturalmente é fazer chegar enfim, aquilo que entenderem alterar, naturalmente.
Da minha parte, há concordância com a mesma. Acho que retrata bem o que se passou aqui. É da última reunião de Câmara do mandato anterior. Sim. E penso que assim ficarão todas as atas, não é, Zezinha? Ficarão todas as atas devidamente aprovadas. Está de acordo? Sim, senhor. Muito bem. Então, julgo que chegámos ao fim da nossa primeira reunião de Câmara e é horas de, às 3 da tarde, podermos ir fazer a apresentação ao procedimento. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde a todos.